Meus amigos, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está vivendo seus últimos dias no poder. Ele logo será substituído por Benny Gantz, mas ainda é o premier e, como tal, recebeu uma delegação de grandes autoridades norte-americanas para tratar do famoso Acordo de Paz. Entre essas autoridades encontra-se lá em Israel o secretário do Tesouro norte-americano Steven Mnuchin. Netanyahu aproveitou o encontro com Mnuchin, rodeado pela mídia internacional, para falar duro. Disse o seguinte, na frente de Mnuchin: o Irã está colocando mísseis no Iêmen para de lá atacar Israel, mas também está fortalecendo suas posições na Síria e no Iraque, além de ter os mísseis de longo alcance lá em Teherã ou em algum lugar do Irã. Por que Netanyahu usou essa fala um pouco dura, agora que está saindo, justamente para o secretário do Tesouro norte-americano, que se encontrava lá para falar de paz? Porque Israel tem uma política de Estado, independentemente de quem seja o governo da ocasião, a política de Estado é sempre preocupada ou voltada para a sobrevivência, para a permanência existencial de Israel no mundo. E Israel sabe que tem inimigos perigosos que querem sim destruí-lo, como é o caso do Irã, que nunca escondeu de ninguém. Portanto, Benjamin Netanyahu, que está saindo, também falou em nome daquele que está entrando, Benny Gantz, e disse nas entrelinhas, ou melhor, em portas fechadas, ao secretário de Estado e a quem mais quisesse ouvir, que Israel poderá tomar a iniciativa agora que sente-se sozinho. Bem, sobre o plano de paz, eu noticiei ontem, uma delegação americana rumou para Israel para tentar apressá-lo. A ideia ontem era apressar, colocar logo em prática o tal plano de paz. Só que dessa vez deram com os burros na água, porque Israel não está nada satisfeito com essa aceleração, essa necessidade urgente de implementar um plano de paz, agora que o entorno de Israel está convulsionado e muito perigoso. Autoridades americanas já sentiram que a negociação no momento será difícil e até mesmo já falaram que, bem, talvez não seja para já, talvez não seja para logo. O mais incrível nessa história é que aqueles que se mostravam reticentes ou negativos em relação ao plano de paz, ou seja, os palestinos, esses é que agora têm pressa. Agora que o Irã chegou pertinho, os palestinos querem o plano de paz. O que é o plano de paz? O plano de paz prevê uma reestruturação na faixa de Gaza e na Cisjordânia, ou melhor, investimentos pesados em infraestrutura nessas duas regiões. Na faixa de Gaza, onde está o Hamas, e na Cisjordânia, onde existem colonos judeus assentados, esses teriam que sair. É parte do projeto do plano de paz fazer uma ligação entre a Cisjordânia até a faixa de Gaza, passando pelo meio de Israel, passando por Israel, sem que Israel tivesse acesso a esse corredor, vamos dizer assim. Uns falam em trem-bala, outros em outro tipo de transporte, mas seria um corredor passando dentro de Israel, sem que Israel tivesse acesso a esse corredor. Claro que Israel foi contrário. Mas isso mostra que o plano de paz prevê, num primeiro momento, grandes obras de infraestrutura para os palestinos. E isso implica uma grande quantidade de mão de obra. Empreiteiras irão a Israel para fazer o serviço. Isso quer dizer que entrará em Israel muitos trabalhadores estrangeiros. Claro que é perigoso, é claro que o sistema de defesa de Israel está com os pelos de punta, como se diz, os pelos arrepiados, porque não é o momento de abrir as fronteiras para trabalhadores, sabe-se lá da onde, da Jordânia, do Iraque,
do Líbano, ou do Egito, ou da Arábia Saudita, enfim, é hora de ficar um pouco fechadinhos e atentos. Portanto, o plano de paz, provavelmente, as autoridades americanas já devem estar dando a real para os palestinos. Calma aí, amigos, por enquanto vai demorar um pouquinho. Mas o fato dessa conversa, essa conversa foi narrada aqui não, ela saiu nos principais meios, nas principais mídias de Israel, dando conta da fala de Netanyahu. Eu estou aqui no inetnews.com de Israel, com a matéria que diz: Netanyahu, mísseis de precisão do Irã no Iêmen podem atacar Israel. A matéria diz que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu alertou na segunda-feira que o Irã está poderá lançar mísseis de precisão do Iêmen contra Israel. Em sua reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steve Mnuchin, Netanyahu disse que o Irã espera poder usar essa capacidade de mísseis visando alvos em qualquer lugar de Israel a partir do Oriente Médio. Netanyahu também observou que esses esforços do Irã estão em andamento, mas a introdução de mísseis no Iêmen tem um objetivo muito claro: atacar Israel. Segundo o primeiro-ministro, o Irã pretende implementar mísseis de precisão na Síria e no Iraque, além de atualizar o arsenal de 130 mil mísseis no Líbano. Bem, esse número foi falado já pelas forças de defesa de Israel, seriam 150 mil mísseis. Ocorre que são 130 mil mísseis que podem ser guiados por GPS e ainda 20 mil foguetes que também poderão receber essa tecnologia, foguetes guiados por GPS. Isso tudo está no Líbano, em poder do Hezbollah, um presentinho do Irã para o Hezbollah. O analista de segurança do Inet.com, Ron Ben Ishai, diz que mísseis iranianos disparados de dentro do Irã também são capazes de atingir alvos em Israel, mas o uso dessas armas em todo o Oriente Médio, incluindo o Iêmen, exigem de Israel agora um uso mais extenso de tecnologia de detecção de mísseis, porque o Sul e o Norte estão um tanto quanto carentes desse tipo de defesa. E atenção, isso já foi dito pelo próprio chefe das Forças de Defesa de Israel. Eu trouxe a matéria aí há 3, 4, 5 dias atrás. O chefe das Forças de Defesa de Israel anunciou, falou à imprensa: Israel está vulnerável lá no norte e lá no sul. É preciso investir e rápido em tecnologia de defesa. É muito estranho ouvir um chefe das Forças de Defesa de Israel, do Serviço Secreto de Israel, falar nesse tom, abertamente. Muita gente achou: não, isso é tático. Israel apenas se defende, não tem por que usar essa tática. A tática seria o que então? Ataquem-nos que nós temos bastante defesa? É claro que não faz sentido. O chefe das Forças de Defesa de Israel externou essa realidade para alertar os políticos que estão só preocupados aí em fazer acordinhos, esquecendo-se da realidade. Foi o que disse o general. Nós estamos fracos, atenção, ei pessoal, ei Netanyahu, ei Gantz, ei Lieberman, prestem atenção aqui, enquanto vocês ficam brigando pelo poder, Israel está vulnerável nos seus pontos mais críticos: o norte, que é a fronteira de Israel com o Líbano e com a Jordânia, e o sul, onde está o pessoalzinho amável do Hamas. Atenção! Bem, a matéria diz ainda que Netanyahu observou que esses esforços do Irã estão em andamento, mas a introdução, o objetivo mesmo agora, no momento, do Irã é colocar vários e vários mísseis no Iêmen para atacar Israel de lá, do Iêmen.
a matéria termina dizendo que Netanyahu ainda acabou elogiando o esforço dos Estados Unidos em acabar com o número 1. Não posso dizer o nome nem de quem ele era o número 1, mas enfim, elogiou bastante, diz que os Estados Unidos trabalharam muito bem. É preciso sim preservar o mundo do radicalismo de sunitas radicais e xiitas radicais, enfim, papapá, papapi, papopó. É o tal do salam aleque de político. Todo político gosta de fazer isso, elogia, dá tapinha nas costas, mas isso é só pro forma. O mais interessante desse encontro foi Netanyahu ter dito com todas as letras que Israel, agora que está se sentindo abandonado pelos Estados Unidos, terá que mudar a sua política. A política de Israel tem sido, nesses anos todos, defensiva. Israel não ataca ninguém apenas quando sabe que está se formando um ou outro depósito de armas para um futuro ataque. Israel se antecipa, mas isso também está na esfera da defesa. Agora a coisa pode mudar, companheiros, disse Netanyahu. Israel não ficará esperando para receber uma chuva de mísseis, quem sabe até com ogivas nucleares do pessoal lá do Irã. O alerta foi dado. Foi um claro recado a Donald Trump. Tudo bem, vocês nos deixaram na mão, mas nós não vamos ficar vendo a banda passar como se nada estivesse acontecendo. Israel pode sim se antecipar. E aí, meus amigos, bem, aí só Deus sabe. Até depois.